Saudações e bem-vindo a mais um episódio. Vamos refletir nos próximos minutos sobre o passado, presente e futuro de Moçambique. Isto acontece no âmbito das celebrações dos 50 anos da independência nacional. O país proclamou a sua independência nacional quando corria o ano de 1975 a 25 de junho. Para esta reflexão, hoje convidamos o professor de música, Yana, que cantou para a Revolução logo a seguir à proclamação da independência e teve muitas outras intervenções que vai poder partilhar aqui com a nossa audiência. Professor Yana, é bem-vindo. Muito obrigado. Mas vamos começar pelo nome. Yana não é o seu nome oficial? Em casa é oficial, né? É oficial em casa? Yeah. Nome de casa, eu tenho o nome do meu pai, que é Samuel Munguambe Júnior. E Júnior é papai Yana. Então, do papá, Yana, tirou-se papá, ficou Yana, papá pequeno, então foi o pequeno. E sou o mais novo de casa. Portanto, Yana é nome de casa, tem a ver mesmo com a família ou fica mais ligado à música? Porque há músicos também que decidem. Desde que nasci, dei o nome Samuel Munguambe Júnior. E antes de ser registrado, isto é, o meu pai levou-me, foi no bairro indígena, não sei, para registrar. Hoje, bairro popular da Munhano. Sim. Fomos registrar lá. Como já me chamavam Yana, ele disse Yana Munguambe, se chama Samuel Munguambe. Eles negaram que Yana não é nome. Então, não tem outro nome. Meu pai disse, não, então, fizeram Samuel Munguambe Júnior. Foi registrado assim. E se alguém tentasse o localizar pelo nome oficial, certamente teria extremas dificuldades. Já tiveram assim na rádio. Mas Yana... Yana é fácil. É mais fácil aí. E mais bonito, né? Professor Yana, onde é que se encontrava a 25 de junho, quando o presidente Samora Machel proclama a independência nacional? Passam-se 50 anos neste 2025. Eu vivia na Spamanina, por trás da loja de Zundap, para quem vai ao Stalamate, do lado esquerdo. E fui até o estádio. Esteve no estádio da Machado? Estive no estádio da Machado. Como é que foi o estádio da Machado? Foi a pé. Atravessa-se Micajanini, sei lá, umas ruas que dava para atravessar, cortar e chegarmos lá no estádio da Machado. Passava o jardim, Caminhou sozinho ou com amigos? Não, amigos. Até foi com o meu conjunto atual, nos tempos, né? Os explosivos. Então, éramos 4 na ação. Nessa altura já cantava, já era música? Já tinha gravado. Como é que revive o momento da proclamação da independência nacional, uma vez que teve a oportunidade de estar no estado da Machado? Bom, era um momento esperado por nós os outros que nos escondíamos debaixo das mantas para ouvir a voz do Moçambique. A voz da Frelimo. A voz da Frelimo. E foi nesse momento que acho que me interessei muito não só interessar, era para nós, era bonito dizer que o presidente que está lá é preto. Então, para mim foi muito bom. E sempre ouvia mal, às vezes as coisas, o som não era aquele agradável, depois desaparecia. Eu cheguei a ouvir até a voz do Mondlane, lá para 60 e tal. O próprio momento em si da proclamação da independência nacional, como é que viu? O que aconteceu naquele dia? Bom, aquilo bem para mim era confirmação, porque nós já sabíamos que ia acontecer a independência. Isto é, eu filiei-me, fui membro fundador da União Moçambicana de Cultura Musical e Teatral. E gravamos muita música de intervenção política, de socialização, em 74. Antes da proclamação da independência. Então eu já trabalhava com músicas que tinham a ver com a independência. E não tiveram problemas com o regime colonial? Não, 74 foi o momento de... Depois da assinatura dos acordos de Lusaka? Sim. Então, governo de transição, as coisas eram mais fáceis. O dia em que é proclamada a independência nacional, registrava muita chuva. E diz que 3 dias de chuva.
3 dias de chuva, 3 dias seguidos, portanto. E diz que foram ao Estado da Machava, batendo Chomanina a pé, debaixo da chuva. Sim. Isto até que ponto condicionou a vossa viagem? Mas aquilo era uma euforia que não houve condicionalismo nenhum, era vontade, aquele ânimo de... Quer dizer, o estádio ficou perto da minha casa. Já não sentimos que aquilo era longe, nada. E não relacionaram a chuva com a eventual bênção? Eu já, quando vi a chuva, só no fim é que fiz uma música sobre a independência, ao contar a história de 3 dias de chuva, abençoar o país, etc. O que essa música dizia? Nós chegamos a ouvir. Chegou a publicar a música? Não, tocamos nos espetáculos que fazíamos nos bairros, nos cinemas, e acho que foi gravado na rádio. Numa fita não chegou de ser. E não foi publicada por quê? Pelo seguinte, na União nós éramos muitos, cada qual tinha a sua música. Então escolheu-se algumas músicas, fizemos 2 LPs e 2 7 singles. Era 7 single extended play, uma coisa assim. E tinha que fazer seleção. E foi únicos discos que foram gravados pela União. Então muita música ficou fora. Então pode estar nas fitas da rádio. Então essa música não foi julgada importante, embora exaltasse aquele momento da proclamação da independência nacional? Não, todas eram importantes. Umas melhores que as outras, mas do meu conjunto foram 3 ou 4 que entraram nas músicas. A Mulher Moçambicana e uma coisa que falava de independência da Angola, que foi em novembro, né? Essa foi uma das últimas que fiz, né, para aquele LP. E Camarada de Sekakunadala, que era moçambicana, né? Muita música que falava só, que tem muito a ver com a independência, com a luta. Acho que os discos chamavam-se O Povo Canta e Vozes Livres. Eu contava um episódio quando foi o momento do içar da bandeira. Houve alguma dificuldade? O que terá acontecido? Aquilo foi um histórico e bonito. A determinação das pessoas, sem muita informação política, era aquela euforia de estar ali e ver o país ser governado por um preto. Então, içaram a bandeira, ficou quase pelo meio. Acho que a corda prendeu. Então, não se podia fazer nada antes de a bandeira estar lá em cima. Tinha que parar a ver se estava essa bandeira. Subiram 3 ou 5 a escorregarem. Subiam, mas já passou um miúdo que conseguiu chegar onde estava a bandeira, pegou na corda, continuou a subir, foi encaixar lá em cima. Então, uma salva de palmas. Foi um herói nesse dia. E Ana dizia que já um pouco antes da proclamação da independência nacional dedicava alguns números musicais a este processo, portanto, de libertação nacional. Também já vinha tentando escutar a voz da Frelimo. A propósito, de que família é que Ana é originária? Porque sabíamos que havia famílias de assimilados no tempo colonial. Qual foi o seu caso? O meu caso é uma salada, né? Eu nasci numa família normal. E o meu pai tinha barbearia, tinha restaurante, quer dizer, não normal, acima do normal, né? E chegou uma altura em que ele teve que ir à África do Sul por furto das coisas dele nas lojas. Foi trabalhar para a África do Sul, então fui viver no mato com a minha mãe, a pastar gado, trabalhar nos arrozais, que senão, mas não havia muitas condições. Tive que voltar e ficar na casa de Spamanino. E meu irmão, com quem estava, ele saiu, foi para a Força Aérea em 69. Então começou a viver praticamente sozinho, de 69 até eu me casar, em 82. Então, a minha família não tinha nada
coisas políticas, que era uma família muito religiosa, mas isso não se metia. Então, como eu tinha uma telefonia pequena, assim, uma telefonia rádio assim, meu irmão quando me disse está aqui, telefonia, a gente ligava para ouvir o coisa da voz da Frelimo. Mas eu frequentava a igreja presbiteriana. Pode ter sido aí que começou a coisa, porque gostava muito de assistir às missas orientadas por pastor Manganhelo. Quando ele foi preso, quase toda aquela gente Xamanculos Pamanini chorou, aquele senhor. Foi quando começamos a ouvir os porquês, ele foi preso, então já ouvimos dos outros também. Então, comecei a ouvir rádio, porque ouvi na casa de alguém, depois eu também tentei, comecei a ouvir a história. Acho que pode ter contribuído, acho. Quando é proclamada a independência nacional, criou alguns números de educação mais social. Citou aqui números musicais que desencorajavam o consumo de álcool. Nessa altura não se consumia tanto álcool como acontece na atualidade. E, entretanto, já não cantam absolutamente nada sobre o consumo de álcool, que prejudica bastante a nossa juventude. Por quê? Não, o álcool sempre fez mal e foi sempre tomado. Mesmo naquele regime, nós sabemos aquela coisa de Amduz, Atontons, Lachimvemo, que sei lá, não eram as cervejas, mas tinham álcool, Tonton, assim. E Xilalassana, Xipapaiana, eu conheci isso nesse tempo. Eu não tomava, mas sei que as casas fabricavam, muita gente se lixava naquele álcool. E por que agora já não fazem música de intervenção social visando desencorajar o consumo excessivo de álcool? Acho que está a acompanhar a campanha que está em curso. De recolha. Os músicos agora não têm iniciativa de fazer algo que ajude, que ensine, que oriente uma pessoa. Não, estão mais preocupados em falar de amor falso. Todos estão a amar, nenhum tem esposas, tantas, mas amor falso. Então, dizem amor de várias maneiras. Compra avião para a namorada, compra barco, leva... Nunca feito. São coisas só que saem da boca para você de mais nada. Não se importam nem pela sua própria vida, nem da vida do país. Alguns fazem, não quero dizer que são todos, alguns fazem músicas educativas, apesar de que há muita música que não é ouvida porque o próprio ritmo incita a outra coisa. Pode falar boas coisas, mas põe um ritmo para danças eróticas. Está a ver? Então, a pessoa não vai ligar o que diz, mas vai ligar o ritmo, que é o que leva a pessoa. Então, a evolução da música nestes 50 anos da independência nacional, vamos voltar. Mas vamos, então, primeiro aos grandes momentos que marcaram estes 50 anos naquilo que é a sua visão. O que é que destaca, para além da proclamação da própria independência nacional? Eu vou falar mesmo da música. Em 1964, até a independência e dar continuidade, aqui onde estou, em Maputo, houve um movimento muito grande da cultura. Isto é, em todos os bairros, depois das 17, juntavam-se para dançar ou Esparatana, ou Xingomana, ou Macoaela, ou Macuae. Então, em todos, cada bairro tinha um grupo. E outros, nós outros de música ligeira dependíamos de instrumentos, mas quando não tivéssemos aparelhagem, juntávamos e tocávamos as nossas guitarras assim, acústicas. E em todo lado. Então houve um grande movimento, mas toda a música falava de boas-vindas à independência. Já falava de Samora, Mondlane, quem matou Mondlane, que sei lá, Josina, começou há muito tempo, desde 64. E quando entrei naquela criamos a União Moçambicana de Cultura Musical e Teatral, com muitos outros houve mais informação sobre a luta.
E íamos escrevendo as músicas com base naquilo que já ouvíamos e que... Epá, eu acho que foi um bom momento, o melhor momento artístico naquele momento. Por que esse momento foi descontinuado, tendo em conta que o país, logo a seguir, teve muitos desafios, a Guerra dos 16 anos, os tempos do terrorismo na província de Cabo Delgado? Desde 50 anos nós chegamos a conhecer uma paz efetiva. Entretanto, a vossa intervenção, vocês como músicos, já pouco ou quase nada se ouve sobre estas situações pelas quais o país passa. Bom, os que pararam, pararam, eu não parei. E mais alguns. Houve dificuldades de equipamento musical. Sabe que depois de 75, as casas de instrumentos musicais fecharam, as casas que vendiam discos fecharam e discoteca virou para dançar, não para comprar discos. E a prioridade que eu acho que aconteceu, teve o governo, era defesa, saúde, acho que educação. Acho que são a prioridade. A cultura estava no último lugar, praticamente. E realmente não houve nada. Minha sorte é que eu saí em 76 logo, tive sorte de ganhar uma bolsa e fui estudar. Então, quando voltei já outro revolucionário. Por lá, eu tive chance de conviver com cubanos, mas muito tempo. Cubanos quase que ajudaram-me a concluir meu curso, 80%, 90%. Onde foi estudar? Na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte? Yeah. Durante quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Portanto, considera-se, de uma ou de outra maneira, também produto da independência, porque beneficia desta bolsa depois da independência nacional. Sim, sim. Eu comecei a trabalhar, fui convidado a trabalhar no Ministério da Educação e Cultura, em 75 mesmo. Então, dali logo ganhei, 76 ganhei a bolsa. E lá na Coreia convivia com russos, alemães, polacos, coisas de países independentes há muito tempo. Então nós, como éramos os novos independentes, falavam coisas que realmente interessavam. E cada país tinha música de intervenção política. E eu via muito daquilo. Acho que também contribuiu para a minha maneira de tocar, maneira de me apresentar sozinho, com uma guitarra, aquela coisa que não era normal, era sempre com muitos. Mas quando eu voltei, comecei a tocar sozinho, minha guitarra, minhas harmônicas. Também por cumprir lá. E quando volta, como é que aplica, portanto, os conhecimentos adquiridos na Coreia do Norte em prol de um Moçambique independente? Tive muitas dificuldades, porque eu formei-me em composição e regência de orquestras clássicas. E cheguei aqui, não havia nenhuma orquestra clássica, portanto não tinha trabalho. Foi quando, no Ministério, comecei a trabalhar com música tradicional, a fazer digitação, quer dizer, registro de música tradicional, que recolhemos da Rádio Mocidade. Acho que tinha uma Rádio Mocidade na Josina Machel. Acho que se não começa, é Josina Machel mesmo. Então tudo foi carregado para a Direção Nacional de Cultura. Então eu começava a ouvir fitas uma a uma. E chegou a altura de falar-se de música para crianças. Não havia música infantil, havia música portuguesa. Então mandaram-me fazer recolha de música infantil em todo o país. Fui a uma província que eu não fui, acho que não havia, Chimoio, parece que havia problema, Manica. Não fui, mas o resto andei. Quando eu cheguei, voltei, apresentei ao Gabriel Simino, que era o meu diretor, o Rui Nogado, e o relatório, eu não fiz relatório nenhum, eu só disse, depois eu não apanhei música infantil. Mas como todo o país não tem música infantil? Não apanhei nada infantil. Então, mas vamos ouvir.
Eu estou bem, pode ouvir. Mas Gabriel Simbina disse, olha, Ana, tu procuraste bem mesmo. Eu te procurei, gravei. As músicas que eu apanhei, dizia, nós somos crianças da Frelimo, nós oramos, uma coisa assim, os colonialistas, o imperialismo, que é, sei lá, mais cantado por crianças. Portanto, eu achei que não fosse, disse que não era música infantil. Epa, então a Zambésia manda uma música, depois de eu estar cá. Eu vi, poxa, música muito linda. Dizia, Olelo Nihiko, da Covelho ou qualquer coisa. Epa, mas chegava uma parte, disse, oie, oie, Moni, Baba Samora, oie, oie. Eu, caramba, mais uma vez, não temos música infantil. Mas é uma música que eu aproveitei para pôr uma outra letra já de criança. E comecei a compor música infantil. Portanto, é assim que nasce a escola, digamos assim, é uma das etapas que lhe leva a criar a famosa escola que funcionou na Rádio Moçambique. Não. Eu vou à Rádio Moçambique porque, desculpa, mas vou dizer, eu fui no Ministério, foi um reduzido do efetivo, aquele plano estatal, plano qualquer coisa, lançado por Marcelino dos Santos, reduzir o efetivo do aparelho do Estado. Então, como eu não tinha trabalho fixo, deixaram de me pagar salário no Ministério. Epá, arranja outra coisa para fazer. Portanto, foi quando eu já andava a colaborar com a Susana Rita, Rádio Moçambique, pelas músicas que eu já tinha feito para a criança. Sim, ela era produtora dos programas da criança. Sim, então eu ia entregar, acabei, o Ney Afonso acabou dizendo... O Titio Turutão. Titio Turutão. Foi ele, por que não ficas aqui? Fala lá uma coisa lá para tratar de transferências, o que e tudo mais. Ok. Só que quando cheguei lá estava uma senhora portuguesa, Luísa Monteiro, e no programa da criança tinha xilofones, o que, flautas da orquestra Orff. Eu perguntei, mas por que não ensinam as crianças a tocar? Mas como vamos ensinar e tudo mais? Porque as crianças faziam coro para o Fernando Luiz, para o Tito Rutão, o Barco, só faziam coros, não cantavam uma e outra, nem tocavam nem instrumento. Eu disse, vamos ensinar as crianças. És capaz? Eu sou. Abri a escola e comecei a ensinar a eles a tocar. E foi quando criei, disse, eles têm que tocar para eles mesmos, de criança para criança. Nós vamos fazer as músicas e elas cantam. Então, o Ney Afonso fez a proposta e fiquei na rádio de vez. Mas esta escola foi descontinuada, não existe nos dias de hoje. Existe, é a minha escola, já é minha. Agora é a sua escola. É minha. E como é que se dá a mudança de uma escola da rádio para a escola, portanto, do professor Ian? Isto é, eu criei a escola, mas como eram muitos alunos, o senhor Fonseca, Antônio Alves Fonseca, gostou muito do meu trabalho. Deus que o tenha. Deus tem. E deu-me aquele espaço da Golo ali no resto do chão do Ministério da Administração Estatal, sim. Eu disse, pai, Ana, faz lá o teu trabalho aqui. Só que chegou uma altura que a rádio disse que queria aquele espaço da Golo para os serviços externos, que até chegaram a ir. E, então, o que acontece? Tiram-nos. Fui pedir, eu já estava a fazer Festival dos Pequenos Cantores. Fui pedir espaço ali no coisa, como é que chamam? Fui pedir espaço na Escola Secundária da Polana. E deram-me, fiz lá o segundo Festival dos Pequenos Cantores. E nessa altura ficamos quase 1 ano e meio, 2. Não é que aquilo foram escangalhados, não foi tratado, se Fonseca zangou, foi me chamar de volta lá para o sítio, lá para o trabalho. Eles mandaram tirar, mas não estão a fazer nada daquilo, está tudo de pernas para o lado. Obrigado, voltei. Mas voltou a acontecer a mesma coisa. Foi quando eu saí, antes disso, a rádio disse que já não podia sustentar
à escola. Não podia, a escola não podia ficar a coisa da rádio. Quer dizer, nem tinha tanto sustento, porque a escola não estava na rádio, ela estava fora da rádio. Para deixar de usar aquele nome, rádio, Escola de Música da Rádio. Ok, saí. Eu disse, vou continuar com a escola. Deu o nome Escola de Música Vis-a-Vis, ainda ali. Então, 2 anos antes da Covid, que sei lá, o Fonseca quis remodelar aquilo. Disse, não, quero remodelar, ficar bonito, mas voltas a trabalhar aqui. Se os meus filhos quiserem, ficam com aquela outra parte dali, tu continuas aqui. Obrigado, Sr. Fonseca. Tem alguns músicos hoje já crescidos que passaram pelas suas mãos que podem ser motivo de orgulho para si, que formou enquanto crianças? Com muito orgulho, digo, não são alguns, são muitos. São muitos? Se não quase todos das idades de 40, 50 anos. Se não quase todos. E mais porque eu fui produtor musical da rádio. Então tudo que se gravava passava das minhas mãos. Ou marcava a gravação, ou fazia arranjos na música para ajudar a melhorar a música, ou tocar para eles. Muitos, mas muitos. Numa conversa que mantivemos no âmbito também dos 50 anos com o Azimbo, queixava-se de uma certa anarquia no mundo musical, que hoje toca música de qualquer maneira, já não há censura, o que não terá sido no vosso tempo. Eu gostava era de poder também ouvir a sua opinião. Eu tive uma música que foi negada na rádio. Por quê? Do que eu falava, né? Falava de quê? Falava do que eu falei. Isso também. O meu primeiro disco tocou no regime colonial, mas já não tocou na rádio. Então, muita gente conhece porque fomos os primeiros a gravar em 73. Então, Ladarita, eu, Fiola, bastava sair um disco, todo mundo estava a ouvir aquelas músicas. E tinha alguma abordagem de aspectos políticos? Não. Não sei porque. Eu vou dizer, a primeira música que foi mais foi Havana Vavano Yana. Yeah. Naqueles tempos, nós, os músicos, quando fizéssemos espetáculos, tinha muita menina atrás. Cada espetáculo tu saías com uma menina. Então, namorico, era desporto namorar. Então eu fiz uma música, Havana Vavano, tive nele, vai estar com o Fizeram um X depois da independência. O Azimbo diz que hoje a censura faz falta. Claro. Concorda com esta visão do Azimbo? Sim, faz falta. Podem tirar o nome de censura, ser arranjos, não, coisa. Censura não só na música. Não só na música. Igualmente, citando o Azimbo novamente, ela se queixa também do espaço que é dedicado à música moçambicana nos canais de radiodifusão, que já não tem muito espaço assim. O espaço é mais ocupado por música que não tem nada a ver com Moçambique. Por mim aí não sei, porque os tempos mudam e enquanto há 40 ou 50 anos eu comia ursa, hoje como chima. Não sei o que é que está a mudar, mas é assim mesmo. Enquanto eu comia arroz feito de água só, agora faz mais arroz com coco. Eu nem gosto, mano. Coco cozido nem gosto. Couve já não leva amendoim só, leva amendoim e coco, ou mais coco que amendoim, por isso a couve de agora fica branca. A música também, aquela que nós fizemos, está de lado. Agora, a outra música, eu acho que a coisa tem seu tempo. Portanto, faz sentido. Faz sentido. Eu não reclamo se não toco a minha música. Tenho sorte porque a minha música ainda é ouvida hoje. Quem me apanha que pede as músicas, tenho sorte. Essa música é boa, não vai morrer nunca. E Ana, nestes 50 anos da independência nacional, o que acha que não devia ter acontecido? Que não devia ter acontecido? Para além da guerra dos 16 anos, para além do terrorismo na província de Cabo Delgado, em algumas regiões da província de Cabo Delgado, evidentemente.
O que é que mais acha que não devia ter parado o nível de educação, moral, a disciplina de moral nas escolas? Nas escolas, a qualidade de ensino, a qualidade dos livros, a qualidade de viver em família. Porque ultimamente nós somos 5, mas cada qual vive no seu canto em casa. Eu acho que há muita coisa que se perdeu pelo tempo. Quando Moçambique sofre investida do regime da África do Sul, o regime, portanto, do apartheid, Iana apareceu com alguns números, interveio, portanto não ficou indiferente, imitou o presidente Samora Machel. Não sei se foi Iana que imitou o presidente Samora Machel ou foi o presidente Samora Machel que imitou Iana, cantando "Daqui não saio, daqui ninguém me tira". Machel induziu-me a um erro. Induziu? A um erro. Eu realmente continuava com a veia de música de intervenção. Isso nunca parei de fazer, porque apesar de ter muita música de intervenção social, falar da vida. Quando eu fiz a música Que Venha, o meu disco não tinha nenhuma música a falar de coisa, da política. Foi quando começaram essas coisas. Falaram das campanhas do Machel, sobre chiconhocas, o que sei lá, foi inimigo interno, fiz aquelas músicas. Até chegou ao ponto de não ter capacidade de fazer música. Fui pegar no livro de poesia do Armando Emílio Guebuza e fiz a música As Tuas Dores, naquele poema que. Mas, o caso de Daqui Não Sai, Daqui Ninguém Me Tira, eu já tinha feito Que Venham por causa daquele ataque. E Que Venha... A música Que Venham era uma música que eu chorava um amigo meu que morreu naquele do ANC. Porque morreu assassinado? Ou sim, morreu sim, assassinado. Foram 4 até. Naqueles ataques de Amatola? Sim. Então eu no Ministério, antes de ter orquestra, não tive orquestra, mas fiquei guia-intérprete. Quando vinham grupos aqui, eu, como falava já inglês, francês, espanhol, eu lá fora aprendi muitas coisas. Eu fiquei guia-intérprete, conheci muitos do ANC. E quando vinham, eu acompanhava, traduzia, voltavam, mas tinham os daqui residentes, fiquei amigo deles. E numa noite de 30 de janeiro, convidaram para a casa deles, no museu. Eu vivia lá do Ministério do Interior. Saíram comigo, no fim eram 21 ou 20, deixaram-me ali na rua 24 de julho, eu desci para casa. Foi nessa noite que houve aquela confusão toda. E eu fiz uma música muito lenta, como aprendi a composição. Aquela música eu obedeci todas as formas de compor. E era uma música que eu nunca pensei que haviam de gostar as pessoas. E Samora Machel fez um comício. Disse Que Venham. Eu peguei no Que Venham e desenvolvi. E daí que a música tem 2 movimentos. Muito lento, depois vem a parte de coisa. No outro comício, Samora Machel, podem vir, que nós somos aquela força dele que disse, cantou, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Tá aí, peguei naquela parte. Ele só cantou isso. Peguei, desenvolvi a letra, cantei. Só que, passados os 15 ou 20 anos, nessas minhas investigações de música, descobri que aquela música que Samora cantou é brasileira. Só que ele cantou mal, a minha sorte, porque eu teria levado porrada, né? A música é daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ele disse, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Só as palavras são iguais, mas olha, a composição, posso dizer que ele induziu ao erro. Disse que é meu, mas não é meu, aquela parte não é minha. Outras coisas que, na sua opinião, não deviam ter acontecido nestes 50 anos de independência nacional? Epa. Tu vais mais pelo que não devia ter acontecido, talvez. Hoje iremos para... Vamos chegar no que aconteceu.
O que não devia ter acontecido realmente é, depois da independência, as lojas, as escolas, as casas que foram deixadas, umas delas até hoje estão em ruínas. Se for para Manhissa, começa a ver lojas que estão ali desde 1930 e tal, desde a independência, que deixaram os donos. Os brancos tinham lojas, cantinas, chamava-se cantina, nos bairros. Aquilo está assim na mesma. Mesmo no Chopal, tem. A qualidade da construção. Sim, mas está ruim, já não tem janelas, não tem porta. Mas os edifícios estão lá. Estão lá. E hoje constrói-se uma escola, um centro de saúde, vem uma tempestade e tudo vai abaixo. Aquilo não vai abaixo, está ali. Não sei por que não se aproveita. E a entrega dos cinemas As salas de cinema. Igreja. Sim, não temos cinema, teatro para assistir. Isso acontece uma vez ou outra ali, mas nos tempos nós tínhamos filmes em toda a cidade. Escolhias onde ia assistir um filme. Esses parques de diversão, para crianças principalmente, não tem nada. Já está a acontecer agora, mas houve um momento que os jardins, acho que parecia, sei lá, uma coisa de pasto. Mas, e daí que, quando nasce, aparecem as coisas de internet, televisão e que as pessoas prenderam-se aí. E até agora já não é fácil uma pessoa sair de casa e dizer, vou assistir um filme. Não tem... Caíram as coisas de diversão. Cômicos que faziam coisas para fazer rir, só para rir. Humoristas. Nada. Mas existiram. Alguns, não sei se ainda há, dois que eu trabalhei com eles, morreram. Ficou só a questão de... Vou responder quando me perguntar sobre isso, mas há muitos valores que se perderam. E os grandes marcos pela positiva que pode destacar nesses 50 anos, depois que Moçambique proclamou a independência nacional? O primeiro exemplo sou eu. Né? Consegui estudar fora, fazer um curso muito bom, que não sei se ainda há alguém que... Acho que não há mais ninguém com o meu curso aqui. Como o país é muito difícil, não foi mais nenhum moçambicano estudar naquele país. É muito difícil por quê? Na Coreia? Coreia do Norte, temos Coreia do Norte, temos Coreia do Sul. Sim. Aquilo é estar num quartel. Ele é escola, casa. Escola, casa. Para assistir teatro, uma ópera, tem que ser organizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Convida a todos os estudantes e corpo diplomático, ali onde a gente se encontrava. E se hoje voltasse a ganhar uma bolsa também para a Coreia do Norte, Voltava, já não ia? Voltava. Voltava? Sim. Está com saudades? Saudades queria dizer... Apesar de dizer que é um país difícil. Não, mas difícil sim, mas em termos de educação musical, são dos melhores. Muito bons. A propósito da educação musical, diz que quando cá voltou, o que foi lá aprender quase que não se fazia em Moçambique. Por que não pensou em criar? Fiz uma orquestra clássica ali na Escola de Música. Fiz uma orquestra. 72 alunos a tocar ao mesmo tempo e só fizeram uns 3 espetáculos. É muito difícil manter uma orquestra clássica. Eu fiz para mostrar o que eu fui aprender. Nem tinha instrumentos todos clássicos. Tinha o carrilhão, o piano acústico, o vibrafone, as guitarras clássicas e flautas, eram aquelas flautas normais, melodinas, mas fiz um concerto em Fá maior, em homenagem às vítimas do Buzino. Por que é difícil manter uma orquestra clássica? Se um conjunto de 4 pessoas não consegue viver aqui, depois uma orquestra com 70 e tal pessoas. Então, a orquestra foi descontinuada em consequência? Sim, então ficaram grupos pequenos, do conjunto das meninas, Sadiana, o Tiquite, grupo infantil, que agora são meus sobrinhos, meus filhos, estamos juntos ainda. Mas também costuma-se dizer que a música clássica é mais para elites, a semelhança de jazz. Será o caso? O jazz também é para elite. Sim, e música clássica também.
Aprendi. Para um bom ouvido, música clássica não entra em qualquer pessoa. O que é um bom ouvido para si? Que sabe ouvir música, sabe escutar música. Porque mesmo música normal, a gente ouve, as pessoas não escutam. Ouvir aquilo que passou, pronto. Mas eu criei uma disciplina como escutar a música. Que até cheguei de dar no ISARC. Saber escutar música é ouvir a música. Eu estou explicando porque ouço uma música, entrego, vai ouvir a música. Entrego a outra pessoa, ouve a música e digo, falem dessa música. Vamos ver que vão falar coisas diferentes. Vão dizer que, ouvi, ele diz isso. Não são as palavras para falar da música, sons só. Os sons falam. É daí quando entra alguém, nós estamos dizendo, escolhemos isso para dizer que é para há barulho. Enquanto essa música nem diz isso, mas escolhemos aquele som. Então, raras vezes a pessoa ouve um piano, o que é que faz na música. Ouvir uma flauta, pode passar uma vez a flauta, não vai lhe dizer nada. Outras coisas que o marcaram pela positiva nestes 50 anos? Fui ter casado, ter 3 filhos, faz muito, durante esses 50 anos, ter a minha casa própria, ter o meu trabalho, ter a minha família, apesar de uns terem passado, mas também pela criação de muitos grupos musicais que estão a aparecer ali, aí com os mais jovens, porque houve um momento que nem queriam tocar. E criação desses, como é que digo, dos espaços para espetáculos. Foi muito bom. E outro desenvolvimento que acho que muita gente diz que não se faz nada em Moçambique, mas na verdade, aquilo que eu tenho, que vi desde que nasci em 55 para cá, há muita coisa. As universidades que foram criadas, tantas, as pontes, as estradas, dos 50 anos, de 75 para cá, houve muita coisa feita. Há pessoas que não querem reconhecer, mas há. Só que pode ser pouco. Sim, senhor. Faltam algumas coisas. Professor Iana, nestes 50 anos, há uma fase que é marcada pelo abandono do país por alguns músicos moçambicanos que decidiram ir viver para o estrangeiro. Podemos citar o caso do Pedro Ben, Alípio Cruz, entre muitos outros. O que é que aconteceu? O que é que fez zangar? Estão a voltar. Estão a voltar? Estão a voltar. Mas nessa altura, o que é que os levou a sair? Não gostaram da independência. Não custa nada. Isso é claro. Nós ficamos e crescemos. Desde agora, quando chegam aqui, onde que vives? Mostra a minha casa. Aqui é a tua casa, claro. Mas como conseguiste? Tu foste embora, João. Eu fiquei quieto. Agora vem as muitas dificuldades pelas quais o país passava na altura, estamos a falar de uma época de muitas carências, que não havia nada nas lojas. Não foi por isso. Não. Há pessoas que saíram daqui porque não gostaram da independência. Mesmo sendo moçambicanos? Sim, muitos. Até hoje há muitos que nem querem voltar. Não gostaram mesmo. Preferiam que continuasse colonizado o país. Foram. Iana, E foram continuar a ser colonizados lá onde foram. Iana, como é que viu a evolução da música moçambicana nesses 40 anos? Teve 2 fases. 2 fases. A primeira? Foi queda. Queda. Houve um espaço mesmo de interregno sobre a produção de música. Por que determinou a queda? A falta de condições. Instrumentos, espaços, o quê? Foi uma queda mesmo. Depois chegou uma avalanche, que já todo mundo quer cantar, há concursos de músicas. Portanto, esta é a segunda fase. É a segunda fase, que já está-se a descobrir, há muitos talentos, estão a fazer concursos, estão a ganhar, estão a cantar melhor do que se cantava antes. Portanto, o nascimento da segunda fase resulta já
da existência de condições que não havia na altura. Sim, Agora vocês têm muito mais condições. Sim, sim, há mais condições para trabalhar. Grandes desafios para os próximos 50 anos, na sua ótica, para o país todo. Eu talvez desafios não tenho mais. Eu sou realizado, sabes? Eu estou realizado. Portanto, se 50 anos nem vale a pena pensar porque não é de ter, não é de chegar lá. Eu prefiro viver o dia. O pensamento deve ser em prol das futuras gerações, não no sentido de eu. O que é que deseja para Moçambique nos próximos 50 anos? Para mim, eu acho que é necessário haver moral. E os jovens comecem a ver o seu próprio país e a sua própria vida. Não viver com base no que os outros fazem. Porque está se perdendo muito a dignidade, a postura, o que sei lá, com base por causa das vidas que a gente imita. Aqui vive-se de imitação muito. O que é que levou à queda de valores morais na sociedade moçambicana, a propósito? Se eu soubesse, eu havia de condenar agora, mas a falta de condições talvez pode ter sido isso. Iana, na tradição moçambicana costuma-se dizer que as famílias mais desfavorecidas são regidas por valores morais bastante altos. Portanto, a falta de condições não pode ser a justificação. Não, mas há queda. A falta, sim, há queda. Não sei se já ouvi que há pessoas que dizem um ladrão quando é apanhado, por que rouba? Porque não tem nada para comer. Chegou a esse ponto por quê? Faltou-lhe condição. Mas também temos famílias abastantes onde se assiste à existência de membros dessas famílias com problemas de conduta, problemas de valores bastante sérios. Tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Acho que é daí que não vê outra coisa, basta é excesso. Há miúdos que têm mais do que deviam ter, do que podiam ter. Então giram. Eu dei aulas na escola portuguesa durante 17 anos. O que falavam aulas de música? Eu dava educação musical. O que os miúdos falavam, exige uma coisa, mas professor, eu vou fazer isso por quê? Eu não preciso. Está no 4º ano. Eu não preciso. Não precisa, como tens que aprender. Eu tenho tudo. Ok. Então, quando os meninos começam a falar assim, quando crescer, faz o quê? E para terminar, já não temos mais tempo. Agradecer o seu convite e parabenizar todos aqueles que chegaram a essa altura dos 50, de celebrar os 50 anos da independência e fazer alguma coisa para que os próximos 50 sejam melhores que os 50 passados. O professor Iana foi o nosso convidado para este pensar no passado, presente e futuro de Moçambique no âmbito das celebrações dos 50 anos depois que o país proclamou a independência nacional. Corria o ano de 1975, nomeadamente a 25 de junho. Muito obrigado pela escolha e fique bem.